O futebol brasileiro vive de ciclos. E, de tempos em tempos, surge um garoto capaz de interromper a rotina, virar manchete, dividir mesas de bar, acender discussões, provocar polêmicas e reacender aquela chama antiga, aquela mesma que nasceu com Pelé, brilhou com Ronaldinho, explodiu com Neymar e, agora, ameaça renascer em outro nome. Mas, antes de qualquer drible, antes do alvoroço da imprensa, antes dos Souls da Europa entrarem em parafuso, antes mesmo de o Flamengo perceber o que tinha nas mãos, existiu apenas um menino correndo em um campo de terra, num fim de tarde silencioso, com chuteiras gastas e sonhos maiores do que qualquer pessoa à sua volta podia imaginar. Esse menino era Rian Roberto. E esta não é apenas a história de uma revelação. Não é a história de um talento precoce. Não é a história de um garoto com hype. É a história de um renascimento. De uma luta. De um destino que parecia improvável. De um menino que dribla como quem rasga o futuro com as próprias mãos. E hoje você vai conhecer o filme da vida de um dos nomes mais cobiçados do futebol mundial. Antes das câmeras, antes dos olheiros de Real Madrid, PSG, Barcelona e Ajax, antes da Adidas Cup, antes de tudo isso, havia um garoto tímido, inquieto, inquietantemente talentoso. Um garoto que cresceu vendo mais portas se fecharem do que abrirem. Um garoto que, no início, ouviu mais, não, do que, talvez. A infância de Rian não foi cercada de luxo, estrutura ou holofotes. Seu primeiro campo não tinha grama perfeita, não tinha arquibancadas, não tinha fisiologia, não tinha GPS, não tinha relatório tático. Tinha terra. Tinha vento. Tinha bola. E tinha um menino driblando como quem fugia da própria realidade. As pessoas se aproximavam da cerca velha do campinho só para ver o mesmo ritual. Ele pegava a bola. Abaixava o tronco. Olhos semicerrados. Passos curtos. E depois, o caos. Dribles secos, rápidos, agressivos, instintivos, o tipo de movimento que não se ensina. Ou nasce com o jogador, ou não nasce. E, em Rian, nasceu como um incêndio. A primeira grande rejeição veio cedo. Com apenas 11 anos, uma peneira importante negou sua entrada. Disseram que ele era habilidoso, mas pequeno. Disseram que o talento era interessante, mas que não era suficiente. Disseram que talvez faltasse algo. Rejeições desse tipo costumam esmagar garotos. Com ele, aconteceu o contrário. A dor acendeu a faísca. Foi nessa época que o Atlético Paranaense apareceu no caminho dele. E ali, dos 11 aos 14 anos, o menino que ninguém havia enxergado começou a ganhar forma. O menino virou promessa. A promessa virou aposta. A aposta começou a se transformar em certeza. Mas o destino, que nunca facilita para quem nasceu para ser grande, decidiu colocar mais um obstáculo. Rian é um talento real ou apenas mais um hype? Toda narrativa precisa de uma pergunta dramática. E, para Rian, ela sempre foi essa. O futebol brasileiro já se queimou tantas vezes com promessas exageradas que virou quase automático duvidar dos talentos que surgem. O hype assusta. O talento genuíno confunde. E Rian viveu preso entre esses dois mundos. Quando ele começou a chamar atenção na base do Atlético, muita gente ainda torcia o nariz. Só dribla. É brincalhão demais. Não dura no profissional. É fogo de palha. E aquela dúvida, lentamente, foi crescendo. Mas foi justamente essa dúvida que moldou o personagem dessa história. Porque Rian não nasceu para ser unanimidade. Nasceu para ser contestado. E, depois, calar todo mundo. Todo grande herói tem um momento de virada. Um ponto onde tudo muda. Para Rian, esse ponto veio quando o Flamengo bateu a porta. O rubro-negro, reconhecido como uma das maiores fábricas de talentos do planeta, identificou algo diferente naquele garoto. Não era só drible. Não era só velocidade. Não era só improviso. Era algo mais profundo. Era personalidade. Era coragem. Era o brilho que só quem nasceu para grandes palcos carrega nos olhos. Em 2023, o Flamengo tomou sua decisão. Precisamos dele. A negociação foi complexa, envolveu percentuais, acordos e cláusulas inteligentes. O Flamengo garantiu 70% dos direitos do atleta, algo que, hoje, parece uma decisão quase profética. E quando Rian chegou ao ninho do Urubu, algo mudou. Para muitos, foi só mais um reforço para o Sub-17. Para ele, foi renascimento. Quando Rian entrou pela primeira vez no CT do Flamengo, sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Era como entrar em um templo. O cheiro do campo, o som das través batendo, o eco das vozes dos treinadores. Tudo ali parecia maior, mais intenso, mais vivo. E foi nesse cenário que o garoto decidiu algo. Ou eu explodo aqui, ou eu desapareço. E ele explodiu. Na primeira semana, os profissionais ficaram impressionados com a frieza.
com a tomada de decisão, com o repertório técnico, com a maturidade. No Sub-17, em pouco tempo, deram a ele a camisa 10. E a camisa não pesou. A camisa brilhou. Então veio o torneio que mudou tudo. A Adidas Cup. Um campeonato que reúne grandes bases do mundo, um campo onde talentos são expostos, avaliados, destrinchados. E Rian não brilhou. Ele incendiou. 5 jogos. 5 gols. 2 assistências. E um golaço contra o Arsenal que fez analistas europeus levantarem da cadeira. Foi nesse torneio que seu nome atravessou fronteiras. Foi ali que relatórios começaram a circular. Relatórios assim. Já vimos muitos talentos brasileiros, mas poucos com essa mistura de ousadia e inteligência. Dribles secos, capacidade de improviso e tomada de decisão avançada. Ele não joga como um jovem. Joga como alguém que entende o ritmo do jogo. A partir desse momento, não havia mais volta. O mundo tinha descoberto Rian Roberto. Você sabe que um talento é diferente quando não são só clubes intermediários que observam. São gigantes. Real Madrid, PSG, Barcelona, Ajax, Bayern. Eles não estavam apenas curiosos. Eles estavam obcecados. E cada um desses clubes se tornou, dentro da narrativa, um antagonista diferente. PSG, o clube que age rápido. O PSG não monitora. O PSG ataca. Eles começaram a montar um plano de carreira. Queriam contratá-lo aos 18. Queriam lapidá-lo como joia principal. Queriam transformá-lo no rosto do futuro. Real Madrid, o predador silencioso. O Real não age por impulso. O Real observa, analisa, digere. E, quando ataca, acerta. O clube investigou tudo. Comportamento, personalidade, treino, histórico, família, ambiente. E o relatório final veio com uma frase que assustou o Flamengo. Este menino tem padrão Vinícius Júnior. E quando o Real Madrid diz isso, é porque viu algo gigantesco. Barcelona, o templo dos dribladores. O Barça enxerga nele uma essência que lembra o DNA do clube. A leveza, o improviso, uma contra um agressivo. Algo que falta no futebol moderno. Ajax, o laboratório de gênios. O clube holandês não quer apenas comprar talentos. Quer moldá-los, reinventá-los, reconstruí-los. E viu em Rian um diamante bruto. E foi aí que o conflito narrativo ganhou força. Um garoto de 17 anos. Contra os maiores clubes da Europa. Contra um mercado que funciona como um monstro faminto. Contra cifras que já ultrapassam 300, 400, 500 milhões de reais. Mas, enquanto tudo isso acontecia, Rian continuava sendo apenas um menino. Treinando, errando, aprendendo, silencioso, focado. E isso impressionou ainda mais os europeus. Porque talento sem cabeça é fumaça. Mas talento com frieza é dinamite. A maior diferença de Rian para muitos talentos recentes está em algo simples. Ele não é só habilidade. Ele é tomada de decisão. Enquanto Vinícius Júnior foi criticado por finalizar mal no início. Enquanto Neymar dependia da genialidade bruta. Enquanto outras promessas tinham problemas defensivos, táticos ou emocionais. Rian parece combinar tudo em equilíbrio. Ele finaliza bem. Ele cria bem. Ele interpreta espaço. Ele acelera e desacelera como poucos. Ele dribla não por espetáculo, mas por eficiência. E isso faz a Europa salivar. Imagine a cena. Tarde nublada no ninho do urubu. O Sub-17 treina em silêncio. Só se ouve o barulho do vento e o estalo da bola sendo chutada. Rian amarra as chuteiras. Puxa o cadarço com força. Respira fundo. Fecha os olhos por um instante. E então o técnico grita. Começa. A bola chega nele. Ele domina. Vem um marcador forte, experiente. Rian dá 2 toques. Corta para um lado. Corta para o outro. O adversário cai. Literalmente cai. Os jogadores no banco se levantam. Os profissionais observam. O coordenador técnico arregala os olhos. Ali, naquela tarde silenciosa, nasceu um futuro protagonista. O Flamengo não é só um clube. É um gigante emocional. E gigantes cobram. Ninguém no Flamengo pode ser só bom. Precisa ser extraordinário. E Rian entendeu isso desde o primeiro dia. Ele treina com profissionais. É observado o tempo inteiro. Sente o peso do manto. Sente a expectativa das arquibancadas antes mesmo de estrear oficialmente. E, ainda assim, ele não treme. Ele se sente em casa. O debate tomou o Brasil. É exagero? É hype? É real? A resposta é simples. Quando o mercado encontra um talento raro. Quando os gigantes entram na briga. Quando a escassez de dribladores é mundial. O preço explode. E, sim, 500 milhões fazem sentido. Porque não se compra apenas o jogador.
Se compra a possibilidade de um novo Vinícius Júnior. Se compra a chance de um novo craque global. Se compra futuro. O torcedor do Flamengo não torce apenas para vencer. Torcedores rubro-negros buscam sentir. E Rian faz o torcedor sentir de novo. Ele devolve a ousadia, a criatividade, a alegria, o improviso, a magia. Ele faz o torcedor levantar, mesmo em jogo da base. Ele revive aquela sensação antiga. Nasceu outro craque. E isso, no futebol, vale mais do que qualquer relatório estatístico. Talento puro é uma coisa. Imprevisibilidade é outra. E Rian carrega as duas. Se vai se tornar um craque mundial, ninguém pode garantir. Mas ele tem todas as ferramentas. E a Europa sabe. O Flamengo sabe. O Brasil inteiro está começando a perceber. E quando o mundo inteiro aponta para o mesmo garoto, é porque algo especial está acontecendo. No fim das contas, Rian não é apenas uma promessa. Não é só estatística. Não é só vídeo de melhores momentos. Não é só hype. Ele é lembrete. Lembrete de que o futebol brasileiro ainda produz magia. Lembrete de que ainda existe drible. Lembrete de que ainda existe improviso. Lembrete de que ainda existe encanto. Talvez Rian não seja apenas o novo talento do Flamengo. Talvez ele seja o lembrete de que o futebol brasileiro ainda é capaz de criar coisas que o mundo inteiro para olhar. E agora eu quero saber de você. Será que estamos diante do próximo grande craque do Brasil? Será que o Flamengo deve segurá-lo? Será que ele pode atingir o nível de Vinícius Júnior? Comenta aqui embaixo, eu quero ver sua opinião. E, se essa história te arrepiou, você sabe o que fazer. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que vive o futebol como você. Isso ajuda demais o canal e me incentiva a trazer narrativas ainda mais épicas, profundas e emocionantes. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e que a magia do futebol nunca morra.